Amém? Então o que Jessé mandou para Saul para resolver o problema dele? Foi a mesma coisa que Deus mandou através de Jesus para resolver o teu problema, para resolver o meu problema. O meu problema já foi resolvido, o teu eu não sei. Mas eu creio e quero que o seu problema, esse tormento que tem te acompanhado, seja resolvido hoje. Pode ser resolvido agora. Jessé, o pai de Davi, pegou um jumento e carregou esse jumento de pão. Meu irmão, pão é um tipo de Jesus. Pão é a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele diz assim: eu sou aquele maná. O maná que alimentou o povo no deserto em direção à terra prometida. Eu sou o maná. Eu sou esse pão vivo. Eu sou a palavra. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Não só de um pão natural. Talvez você tenha se empanturrado de guloseimas, de comidas, e isso não tem removido o seu tormento. Às vezes você está chateado, aí vai num restaurante, uma comida bem gostosa, bem saborosa, come. Enquanto está comendo aquele pão, existe alívio. Mas quando volta para casa, o tormento volta junto. Meu irmão, Deus tem um pão para você. Deus tem um sabor para a tua vida, que esse mundo não tem, que esse mundo não consegue te dar. Por isso ele falou assim: não só de pão, mas de toda a palavra. O que Jessé carregou o jumento, carregou esse jumento de palavra. Carregou esse jumento de ensinamento. Que se Saul comesse, ou seja, se Saul acreditasse e praticasse esses ensinamentos, a vida de Saul seria uma vida livre. A vida de Saul não dependeria mais de Davi, de um simples tocar, de um simples cantar, de um simples pregar. Ele teria o pão dentro dele, ele teria a palavra dentro dele. E essa palavra dentro dele daria condições para ele mesmo, o que resolver lidar com essas situações, lidar com os tormentos. Quando eu disse que eu já comi, eu tenho praticado, eu tenho me alimentado do que Jessé mandou para mim, do que Deus mandou para mim. Pastor, a tua vida não tem tribulação? Tem. A tua vida não tem tormento? Tem. Mas eu aprendi a lidar com essas situações. Eu aprendi, a minha casa não cai mais quando as tribulações, quando as tempestades vêm, porque eu tenho ouvido a palavra, ouvido o pão, eu tenho me alimentado do pão, eu tenho praticado esse ensinamento e a casa não cai. É isso que Deus tem para a tua vida. Por isso que eu digo que, agora você entende um pouco melhor a situação de não depender das pessoas. Não vem uma situação, eu tenho pão dentro de mim, eu tenho ensinamento dentro de mim, e eu vou lidar com isso. Eu vou fazer diferença em relação a isso. Jessé fez mais. Ele carregou esse jumento de pão, e ele colocou um odre de vinho. O que é o odre? Era uma bolsa de couro onde o vinho era colocado ali. O vinho fala de uma nova vida. Jesus diz: quem comer do pão, quem comer dele, se alimentar dele, comer desse pão, e quem beber do vinho. O vinho era o tipo do sangue de Jesus. O sangue de Jesus falava do quê? Falava de vida eterna, falava de aliança, falava de uma nova vida. Você já tomou desse vinho? Você já recebeu desse vinho na sua vida? Deus mandou um odre de vinho para você. Jesus era o odre, e as veias de Jesus carregavam o vinho do Pai. Quando Jesus, naquela cruz, ele foi morto, o sangue de Jesus foi derramado nessa terra. O vinho foi derramado, o odre foi partido, o odre foi perfurado. A Bíblia diz que o coração de Jesus foi traspassado, e dali saiu água e vinho. Você já recebeu desse vinho na sua vida? Você já recebeu dessa nova vida para a sua velha vida? Você já recebeu do sangue de Jesus na sua vida? Eu não estou falando para você mudar de religião, não. Eu estou falando para você mudar de vida. Jesus veio para te dar vida. O sangue dele. Ele diz: quem comer de mim, quem comer da minha carne, o pão, quem beber do meu sangue, o vinho, tem vida eterna. Jesus, ele é o odre, ele era esse
essa bolsa, ele era essa garrafa que carregava o vinho. E quando a garrafa foi quebrada, quando o odre foi partido, quando a carne de Jesus foi traspassada, o vinho foi derramado para você. Aceite esse vinho. Aceite a morte e a ressurreição de Jesus no teu lugar. Aceite esse presente de Jessé. Aceite esse presente de Deus para a tua vida. Não fique mais atormentado, não fique mais em dúvida. Será que eu vou ser salvo? Não fique mais fazendo boas obras para ser salvo. Não fique mais se esforçando para se convencer a si mesmo de ser salvo, que você é uma pessoa salva porque você faz bem. Mas quando você não faz uma coisa boa, vem o Espírito e te atormenta. Fala aí, que salvação que é essa? Você não está fazendo coisa boa. Meu irmão, a salvação não está nisso não. O céu, a eternidade estão intimamente ligados ao odre de vinho, ao sangue de Jesus. Então, aceite esse presente. Aceite Jesus na tua vida. Amém? Jessé mandou um jumento carregado de pão, palavra. Mandou um jumento com um odre de vinho, o sangue de Jesus, a salvação. Você não precisa ser salvo duas vezes. Um odre basta. O sangue de Jesus basta. Jesus é suficiente. E ele mandou mais uma coisa. E um cabrito. Pastor, o que é esse cabrito? Lá no livro de Levítico, fala que existiam os bodes ou os cabritos, que eles eram usados para um sacrifício. E como é que funcionava isso? 2 bodes, e esse bode, então, um dos bodes era sacrificado, o sangue dele era derramado, né? O sacrifício era para o sangue ser derramado, e o sangue cobrir, né? O sangue fazer a expiação, cobrir o pecado do povo, o pecado de uma pessoa. E o outro bode, ele era chamado bode emissário, ou chamado bode expiatório. E esse bode também era transferido para esse bode, para esse cabrito, o pecado da nação, o pecado do povo. E esse bode, ele era lançado, né? Era o chamado bode errante, ele ia para o deserto, ou seja, levando para longe do povo, para longe da pessoa, o pecado que ela ou que a nação tinha cometido. A palavra, né, bode expiatório vem da Bíblia, esse ditado, né? O fulano é o bode expiatório, ou seja, a culpa caiu sobre ele, ele não tinha nada a ver com aquilo, né? O bode expiatório ou o laranja. Fizeram toda uma situação ali de corrupção e arranjaram um laranja, arranjaram um bode expiatório. A culpa caiu sobre ele, mas ele não tinha nada a ver com aquilo. É do mesmo jeito, o cabrito é um tipo de Cristo. O bode, o cordeiro. Lembra quando João Batista olhou para Jesus e disse assim: eis o Cordeiro de Deus. Agora não é mais o Cordeiro de Deus que cobre o pecado do mundo, mas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não faz simplesmente mais uma expiação, mas faz uma remoção do seu pecado. O que Jessé mandou para Saul, através de Davi, foi o perdão. O que Deus mandou para mim e para você, através de Jesus, foi o perdão. Você precisa desse bode expiatório. Você precisa desse Cordeiro de Deus para receber perdão pelo pecado original que você herdou de Adão e Eva. Aquele pecado que você foi gerado para fora do paraíso. Você e eu, nós nascemos o quê? Nós nascemos fora do paraíso, fora da presença de Deus. Todos nós nascemos nessa condição. E você e eu, nós precisamos o quê? Nós precisamos voltar para o paraíso. Nós precisamos do perdão de Deus. Nós precisamos do bode, nós precisamos do cabrito, nós precisamos do cordeiro, nós precisamos de Jesus para perdoar o meu pecado que eu nasci e para perdoar os pecados que eu cometo. Foi isso que Jesus veio fazer. Era isso que Saul precisava. Era isso que ia resolver de uma vez por todas todo o tormento de Saul. Ele não precisava, quando se Saul recebesse, se Saul se alimentasse do pão, se Saul bebesse do vinho, e se Saul recebesse do cabrito, recebesse do perdão, ele não ia precisar de Davi, ele não ia precisar de alguém que tocasse bem, para que na vida dele existisse alívio. Se ele recebesse do presente de Jessé, a vida dele ia entrar num descanso eterno,
num descanso, numa paz que ele nunca tinha experimentado na vida. A Bíblia, ela não fala que Saul fez isso. A Bíblia fala que Saul se apegou mais a Davi. Davi caiu na graça de Davi. Davi caiu na graça de Saul. Meu irmão, é mais fácil. É muito mais fácil alguém orar por mim, alguém pregar para mim, alguém me ensinar, alguém fazer por mim, do que eu receber dessa palavra, eu receber desse vinho, e eu receber desse perdão, e eu começar a lidar com as situações. É mais fácil viver dependendo de outros do que você depender de Deus. Eu concordo que seja mais fácil, mas não é duradouro. Não é momentâneo. Aceite Jesus na sua vida. Aceite o que Deus mandou através de Jesus para você. Ele te mandou perdão, Ele te mandou palavra e Ele te mandou salvação. A história de Saul termina de uma maneira trágica. A história de Saul termina com ele se suicidando. Ele mesmo colocando um ponto final na vida dele. Não coloque um ponto final na sua vida. Não dependa de homens, dependa de Jesus. Dependa do pão que Ele te mandou. Dependa do vinho que Ele te deu. Dependa do perdão que só Ele tem para te dar. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida, que você cada dia mais aceite o presente de Jessé, o presente de Deus, que não tem preço, mas é o mais valioso do mundo. Amém?